Meus amigos e minhas amigas, estou agora de manhã lendo as pesquisas do Ibope sobre a disputa presidencial. Estou impressionado com a política brasileira. Quando nós olharmos os cenários apresentados aí no jornal do Ibope, nós chegamos a uma conclusão imediata. Os prováveis vencedores, segundo ou os que têm mais chances de vencer as eleições, os candidatos, são exatamente aqueles que têm as piores formações educacionais e menos experiências. Vamos olhar primeiro a candidata que está aí com grande probabilidade de sucesso, inclusive de ganhar no primeiro turno, a Dilma Rousseff. Ora, esse período que ela está no governo, aliás, desde o período do governo Lula, que ela despontou como a principal figura do governo Lula, e tanto isso é verdade que ela foi candidata, ungida pelo Lula, demonstra uma incapacidade total dessa senhora em administrar. Ela não entende nada de gestão, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como falar, nem explicar o pensamento dela, quanto mais fazer alguma coisa no seu governo. Então a Dilma, primeiro, educacionalmente, tem um cursozinho aí de economia, se disse PhD, porque tinha vontade de ser PhD, como não estudou, colocou no currículo que era PhD. Depois saiu que era uma mentira. Aliás, isso é quanto mais na vida da Dilma Rousseff. Experiência mínima para ser presidente do Brasil. Aliás, a experiência mais falada dela é só uma lojinha de bugigangas que ela teve que falir. Isso é um sinal muito importante. E a segunda candidata que tem mais chance é a Marina Silva. Eu não entendo. Eu tenho impressão o fato da Marina Silva é exatamente igual ao do Lula. O Lula veio pobre lá do Nordeste, etc, tal, analfabeto. E as pessoas, não é? Parece que elas amam compensar essas pessoas que fazem qualquer coisinha, e quando no mais ele poderia ser um bom deputado ou um vereador, não. O primeiro cargo dele de trabalho foi dado como presidente da República. A mesma coisa acontece com a Marina. A Marina, não vou nada de contra isso, mas a Marina foi doméstica até não sei quantos anos. Aos 16 anos começou a aprender a ler no Mobral. Então, só se ela fosse uma inteligência brilhante para ela exercer um cargo de presidente da República. E o importante é a gente perceber que ela teve a oportunidade como senadora. Ela não apresentou nada como senadora que mostrasse uma pessoa capaz de uma boa administração, de trazer coisas boas para o país. Muito pelo contrário. Depois foi ministra do Meio Ambiente. 8 anos ministra do Meio Ambiente. O que fez Marina como ministra do Meio Ambiente? Nada, ao contrário. Não soube colocar os problemas do meio ambiente devidamente. A única coisa que sabia fazer e falar era da sustentabilidade, e não tinha nada a respeito disso. Não tinha nada para trocar por isso. Ou seja, quando ela analisava um projeto, ela só via o lado negativo do projeto. Ela jamais pensava que podia conciliar essas duas coisas: natureza e desenvolvimento. Então mostrou-se extremamente medíocre. E que outra experiência teve Marina? Nada. Então, da mesma maneira que o pessoal se apaixonou pelo Lula, por ser pobre, por ser do Nordeste,
As pessoas olham hoje a Marina da mesma maneira. A Marina era pobre, foi doméstica, lá do Acre, vivendo na floresta. Eu acho que o charme maior da Marina em relação a isso é a cara de fome que ela tem. Você olha para a Marina, ela parece uma nordestina, aquela retratada nordestina com fome, e passou fome. Nada demais se essa pessoa mostrasse qualificações, competência para tal. Ao contrário, seria muito melhor se isso acontecer. Mas ela não tem. Ela não tem competência. Ela não tem experiência. A experiência que ela teve foi negativa. E aí vamos votar nessa mulher para ser presidente do Brasil? Eu acho muito estranho essa coisa. E muito ruim para o Brasil isso. Aliás, eu chego à conclusão que no Brasil se olha a política da mesma maneira que se olha para o futebol. Você escolhe um time de futebol, Flamengo, e é Flamengo. O Flamengo pode estar caindo nos pedaços se você é flamenguista. Mas política é diferente. Política, se o seu partido que você vota, ele se transforma, como foi o caso do PT, você tem que sair do PT. Porque isso é um mal para a nação. O PT levou o Brasil ao que está acontecendo hoje, um país que não cresce, um país perdendo importância econômica, um país que não tem nenhuma área sendo desenvolvida com competência. Você vê agora mesmo o leilão do pré-sal de Libra, um dos leilões que poderia ser extremamente bem sucedido. Não foi bem sucedido. Por que não foi bem sucedido? Primeiro que não é leilão. Leilão significa várias pessoas concorrendo por um determinado ativo. E na realidade quem arrematou foi a Petrobras, líder do consórcio. Tá certo? E tanto não era um leilão que esse consórcio liderado pela Petrobras arrematou exatamente com o mínimo necessário para o governo, 41,65% do percentual para o governo do lucro do petróleo. Ora, se a Petrobras entra no consórcio, lidera o consórcio e oferece 41,65% na sua proposta, que ela sabia exatamente que não tinha ninguém concorrendo com ela. Porque obviamente se alguém chegasse lá e oferecesse 42%, levava. Então não houve leilão. E a Dilma comemora isso como se fosse um sucesso extraordinário. Agora imagine se tivesse 40 empresas como se imaginava. Quer dizer, é uma pessoa midiática. Ela funciona em função da mídia. Diz que a inflação está controlada, diz que a política fiscal está adequada, que nunca abandonou nem vai abandonar o tripé econômico. Agora, meus amigos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu nunca tive partido. Nunca me registrei em partido algum. Voto de acordo com o candidato que eu acho que é o competente. Eu acho que tem um candidato aí, que aliás, possivelmente será um candidato, mas atualmente ele não desponta como candidato, é o José Serra. José Serra, quando eu falo dessas as pessoas dizem, é uma pessoa muito antipática, é uma pessoa marrenta, olha, é feia. Eu acho que quando você quer um dirigente para seu país, você não está no concurso de Miss Brasil elegendo mais bonito, mais simpático. Se fosse mais simpático, eu ia botar Silvio Santos, sei lá, alguma coisa desse tipo, mais popular, etc. Não. E eu sei que eu aprendi desde criança a admirar a qualidade das pessoas, a competência, o que elas podem fazer, sempre. Nunca olhei se a pessoa é feia ou bonita. Eu olho sempre se essa pessoa tem capacidade para tal. E é com base nisso que eu
votaria e voto, se ele for candidato, no José Serra. O José Serra é o candidato mais competente que tem aí. Ele é um PhD em economia, engenheiro, PhD em economia, já fez de tudo nesse país. Já foi prefeito, já foi deputado, já foi senador, já foi governador de São Paulo. O José Serra é o político mais preparado do Brasil para administrar o Brasil. Eu acho que ele merece uma chance. Agora, se você olhar, é estranhíssima a situação do Brasil. José Serra, em qualquer um dos cenários apresentados, ele perde para a Marina. Além de perder para Dilma, ele perde para a Marina. Ou seja, as pessoas mais incompetentes ou menos preparadas ganham para o José Serra. Uma pessoa totalmente preparada, com um currículo fantástico, maravilhoso, aprovado nas suas ações, ao contrário da Marina e da Dilma, que são reprovadas em suas ações, não tem nada a apresentar. Eu acho, meus amigos, muito estranho o Brasil caminhando nessa direção. Quando é que nós vamos melhorar? Quando é que o Brasil vai aprender a escolher os melhores candidatos, os mais bem preparados, os que têm demonstrado competência? José Serra merece uma chance. José Serra é o único candidato no Brasil que tem um currículo mais do que adequado para ser presidente do Brasil. E experiência, não é só currículo, experiência, capacidade de fazer. Eu votaria e votarei no José Serra se ele for candidato. Muito obrigado.